A credibilidade está no ar. Apresentação de Ítalo Bianco e Carlos Eduardo Pessoa. Confira os destaques desta segunda-feira, 28 de agosto de 2017. Amazonino Mendes é eleito novo governador do estado do Amazonas. Domingo de eleição é marcado por acidentes de trânsito em Manaus. Caso Oscar Cardoso. Justiça condena o único réu que permaneceu em julgamento. Os demais acusados devem ir a júri apenas em 2018. Produtos que amenizam altas temperaturas têm aumento nas vendas do mês de agosto na cidade. E no esporte, amazonense, que é preferência mundial no futevôlei, vai participar de torneio na França. Em Manaus, a previsão para esta segunda-feira é de tempo nublado. A intensidade do vento vai variar entre fraca e moderada e a temperatura vai ter mínima de 26 e a máxima de 34 graus. As informações são do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Em Manaus, 5h32. Hoje, 28 de agosto. Portanto, a partir de hoje já temos, enfim, um novo governador. Isso depois de mais de 2 meses e meio de preparação e aí incertezas. Agora, finalmente, o eleitor pôde ir às urnas e decidir por meio do voto direto, como sempre foi feito, e não através do voto indireto, a escolha, então, do governador. Quem foi eleito foi Amazonino Mendes, do PDT. Ele é um velho nome da política amazonense. Desde 1983 coleciona mandatos à frente do Executivo Municipal e Estadual. Foi 3 vezes prefeito de Manaus e essa é a 4ª vez que é eleito governador. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Ontem, após ser eleito, o novo governador foi recebido em seu comitê na Avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro. No palco, elogiou apoiadores como o prefeito Arthur Neto e o senador Omar Aziz, além de parlamentares. Até quem não foi eleito aproveita o momento para tentar voltar ao cenário político ao lado de Amazonino Mendes, que recebeu mais de 782 mil votos. No discurso, o governador eleito falou da segurança pública, falou de vários temas, e aí, daqui a pouco, a gente vai trazer mais detalhes sobre o discurso de Amazonino Mendes, para que você possa, então, ouvir o que disse o novo governador. Vai ter aí 1 ano e 3 meses de mandato à frente do estado até a realização das novas eleições no ano que vem. Em 2018, tem novas eleições, mas o governador só assume a partir de janeiro de 2019. Vamos às ruas de Manaus falar com Yolanda Mendes, que já traz as primeiras notícias e o que foi destaque neste fim de semana e também neste dia de pleito. Bom dia, Yolanda. Bom dia, Carlos. Bom dia, Ítalo, ouvintes da Rádio Vilmar. Nós continuamos falando sobre política. No fim de semana, um militar, na verdade, do Exército Brasileiro, ele foi baleado durante o transporte de urnas eletrônicas para a comunidade Santo Antônio do Macujá, no município de Maués. Essa ação aconteceu na noite do último sábado. O militar estava em uma embarcação regional junto com toda a tropa para acompanhar o processo eleitoral na comunidade. O suspeito, inclusive, de ter atirado contra essa embarcação, foi preso ontem, no domingo. O Comando Militar da Amazônia informou que durante o pernoite, um dos militares que se encontrava realizando a segurança da embarcação, onde estavam a tropa e também a equipe do Tribunal Regional Eleitoral que conduzia as urnas, foi atingido com um disparo de arma de fogo, mas segundo o Comando Militar, sem gravidade. O militar, ele reagiu ao tiro e a tropa também realizou um vasculhamento no local, mas não conseguiu localizar os suspeitos.
Foram também reforçadas as condições de segurança do local e enviadas por meio de helicóptero militar, tropas especiais e a Polícia Federal para o prosseguimento das investigações. O militar ferido foi atendido pela equipe de saúde e continuou na missão. Ainda durante a manhã de ontem, esse militar foi encaminhado, na verdade o suspeito, essa pessoa que foi preso, foi encaminhado aqui para Manaus. A identidade dela não foi ainda, dele na verdade, não foi revelada, e segundo o general do Exército, Geraldo Mioto, apesar do incidente, não houve prejuízo para a garantia da votação e apuração dos votos no município. Então, mais uma vez, seria aí mais um assalto em embarcação, lembrando que aqui no Amazonas é comum isso por conta dos piratas, como são conhecidos, e dessa vez eles se deram mal porque acabaram tentando assaltar uma embarcação que estava o Exército e também outras forças armadas. Carlos e Ítalo. Muito obrigado, Yolanda Mendes, pelas informações, trazendo as primeiras informações do dia desta segunda-feira. E agora sim a gente dá o destaque para o Amazonino Mendes, que foi eleito então o novo governador suplementar do estado do Amazonas. Carlos. Isso mesmo, Ítalo. Vamos repetir então um pouco do perfil do governador Amazonino Mendes. Ele é do partido do PDT, é um velho nome da política, como dissemos, desde 1983, vai fazer então 36 anos que coleciona mandatos à frente do Executivo Municipal e Estadual. Ele foi 3 vezes prefeito de Manaus e a 4ª vez que é eleito governador. É formado em Direito pela UFAM e é empresário e nasceu em Eirunepé. Ontem, após ser eleito, o governador Amazonino Mendes foi recebido em seu comitê, que fica na Avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro. Lá no palco, elogiou apoiadores, entre eles prefeito Arthur Neto, Omar Aziz, além de vários parlamentares, inclusive deputados, que a gente sabe que queriam as eleições indiretas, mas aí após a população, após o eleitor votar e validar Amazonino Mendes, então tudo fica bem entre os políticos, entre os pares. Até quem não foi eleito aproveita o momento para tentar voltar ao cenário político ao lado de Amazonino Mendes, ele que recebeu mais de 780 mil votos. No discurso, o governador eleito falou da segurança pública, esse que é o principal problema que vive o estado. Olha, a gente deve seguir o que há de novo e moderno no mundo com respeito à luta e ao combate à segurança pública. E, ao mesmo tempo, soerguer os projetos que deram certo. Os projetos de segurança pública que funcionaram, a gente deve considerar. Isso tudo é um sistema. E a segurança também está diretamente ligada à questão do emprego. Certo? Uma pessoa, pai de família desempregado, ele chega a um determinado ponto, determinado momento, e ele é presa fácil à marginalidade. Então, você trabalha a segurança de forma direta e indireta. A educação, o esporte, ajuda a tirar a criança, o jovem, do risco da droga. Amazonino discursou também opinando a respeito do total de abstenções nulos e brancos, que somam mais de 1 milhão de eleitores, até mais que a própria votação de Amazonino. Para o governador, o desencanto com o processo jurídico é o responsável por isso. Esse fenômeno não é local e nem uma decorrência dos simples candidatos, como alguns apressados querem mostrar. A verdade é que o desencanto nacional com o processo político é o grande responsável. Para Amazonino Mendes, abstenções brancos e nulos representam também uma forma de protesto. Para ele, isso tem relação com o desemprego. O mau comportamento político. O que é que uma pessoa dessa vai fazer numa eleição? Ela vai votar no seu protesto. E a gente tem que respeitar esse protesto. E eu respeito, eu sei que este voto nulo é da maioria de pessoas desempregadas. Tá aí Amazonino Mendes então falando a respeito desse total de mais de 1 milhão e 15 mil
abstenções, nulos e brancos. Somados, então, esses votos de quem se absteve, quem não compareceu às urnas, mesmo tendo aí o direito ao voto, e aqueles que escolheram apertar no branco e confirmar, e outros que escolheram uma forma de votar em que o voto acaba anulado. O amazonino falou a respeito disso, fez essa relação com o desemprego. Ele entendeu que muita gente, muitas pessoas, muitos eleitores utilizaram essa forma no voto de protestar contra o cenário político que vem acontecendo, o cenário político que nós temos hoje no país inteiro. Então, ele disse que isso não é só aqui em Manaus, não só no Amazonas, mas em todo o país. Também falou a respeito lá na sua primeira sonora, a respeito da insegurança que vive o estado, e aí destacou políticas públicas, não só a repressão ao crime, mas também educação, a questão do emprego, e ele acha que fazendo esse trabalho, melhorando essas questões, melhora também a questão da segurança pública. Como nós dissemos, muitos estiveram de lá. Um dos principais apoiadores foi Arthur Neto. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, que é um dos principais apoiadores da campanha de Amazonino, disse que deve atuar em harmonia com o novo governador. Olha, a gente pretende trabalhar, cada um com a sua autonomia, cada um com a sua independência, trabalhar em conjunto. É melhor isso, é melhor do que a gente buscar a solidão. A solidão não é boa companheira. A boa companheira é a harmonia administrativa e a harmonia de todos os amazonenses. Não importa o que tenham votado hoje. Para mim é para esquecer isso e virar a página e pronto, buscar a reunificação de todas as pessoas desse estado. As eleições suplementares levaram pouco mais de 2 meses e meio até estarem prontas. No meio dos preparativos e com gastos já definidos, intervenções do judiciário trouxeram tensão e incerteza quanto à realização e até a validação do pleito. Tudo superado, mas em 3 anos é o terceiro governador. Após a eleição de José Melo em 2014, ele e o vice são cassados. Quem passa a assumir é o deputado Davi Almeida, que é o atual governador interino, que deve entregar o governo suplementar já em outubro. E agora as urnas dão o mandato a Amazonino Mendes, que tem 13 meses de governo. E aí, portanto, ele tem pouco tempo, mas ele tem grandes desafios. Um deles ele destacou é a segurança pública, Ítalo. Bem, Carlos, e falando ainda sobre as eleições parlamentares deste fim de semana, entre as ocorrências, olha só, divulgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, está o caso de uma criança que desligou a urna eletrônica em uma das sessões situadas em uma escola da Zona Norte de Manaus. Criança fazendo criancice. O caso ocorreu ainda pela manhã de ontem, por volta das 10 horas. E, de acordo com o tribunal, a mãe da criança foi até o local por um instante ali que ela se descuidou da criança, que acessou a área privada onde estava a urna e desligou então o equipamento. Naquele instante que ela foi fazer a questão do seu voto, justificar o voto nessa sessão, a criança foi lá, a mãe desatenta, foi lá e puxou da tomada então essa urna. Mas as urnas, elas não perdem, né? Tudo que já tinha sido registrado continuou, então só apenas religaram, né? Mas é importante, né, a gente ficar de olho nessas crianças, porque piscou, a criança já some de vista do pai, da mãe ou do responsável. Então é muito importante a gente ficar atento, não somente nessas situações, né? Mas é até engraçado, mas é importante a gente ficar de olho em outras situações também. E ainda falando sobre as eleições, mais de 40 urnas apresentaram problemas no funcionamento durante esse segundo turno e a maioria precisou ser substituída. As informações com Vitória Lima. Os mais de 2.300.000 eleitores foram às urnas votar no pleito do segundo turno das eleições suplementares para escolher o novo governador do Amazonas neste domingo. Diferente do último dia 6 de agosto, ontem o número de urnas que apresentaram problemas foi superior ao primeiro turno. Ao todo, 43 urnas apresentaram algum tipo de falha. 33 delas só pela parte da manhã e 10 à tarde. 36 tiveram ocorrências registradas em Manaus, 4 em Iranduba, 5 em Tefé, 3 em Parintins. E Itacoatiara, Barreirinha, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira e Humaitá tiveram uma urna com problema em cada um desses municípios.
Só na 32ª zona eleitoral, 6 urnas apresentaram problemas em Manaus, de acordo com informações passadas pela chefe de cartório, Daniela Diniz. Segundo ela, as substituições foram feitas e não causaram nenhum atraso no pleito. No Colégio Eleitoral General Aristides Barreto, na mesma zona, apenas uma urna apresentou problema na hora de emitir o primeiro boletim, chamado de zeríssima, como explica a coordenadora do Colégio Eleitoral, Nelma Costa. Teve uma urna que na hora de imprimir o primeiro boletim, que chama zerésima, ela engatou o papel e nós tivemos que conectar o TRE para o TRE vir consertar. Rapidamente a técnica veio, em torno de 10 minutos mais ou menos a técnica veio, corrigiu o problema e a urna voltou a funcionar normalmente, a mesma urna, e a gente conseguiu dar início à eleição em tempo hábil, sem outro problema qualquer. Não prejudicou, porque nós detectamos o problema, era 7h15 da manhã, e como a eleição só começa às 8, nós conseguimos resolver a tempo. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, foram utilizadas 6.668 urnas eletrônicas, 3.556 destinadas a Manaus e 332 para o interior do estado. Vitória Lima, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. E Comitê de Combate à Corrupção e ao Caixa 2 no estado do Amazonas fez balanço positivo das eleições suplementares no estado nesse segundo turno. Os detalhes dessas informações com Samara Souza. O Comitê de Combate à Corrupção e ao Caixa 2 no Amazonas, entidade de representação da sociedade civil, que é coordenado pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal de Contabilidade, Federação Nacional dos Jornalistas, Sindicato dos Fazendários do Amazonas, Conselho Federal de Economia, fez um balanço positivo dos trabalhos realizados nas eleições suplementares do estado. O comitê tem sede no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas. De acordo com o presidente da entidade, Wilson Reis, foram recebidas 28 denúncias da população, sendo que 12 foram transformadas em representações e algumas transformadas em processos por meio do Ministério Público Federal. Isso é um ganho para a sociedade, sem sombra de dúvida, sem nenhum questionamento a esse respeito. E a outra, a própria população passar a acreditar que é possível, dentro do contexto colocado, que você ter um nível de participação melhor, e esse nível de participação melhor também se expressa através das denúncias. Há uma credibilidade nesse sentido do comitê em relação à população. Advogados, contadores, jornalistas e membros da Igreja Católica ficaram de plantão para recebimentos de denúncias e também fiscalizaram o funcionamento das zonas eleitorais de Manaus. Segundo Wilson Reis, tudo transcorreu dentro da normalidade. O que a gente pode fazer realmente de um balanço é de que há uma tranquilidade e às vezes até um pouquinho mais do que a gente esperava. Gostaríamos que tivesse até muito mais gente, porque teria, claro, como consequência, um nível de participação maior. O Comitê de Combate à Corrupção e Caixa 2 no Amazonas está vinculado ao Movimento Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral. Samara Souza, Rádio Rio Mar. Jornalismo Total. 5h49. Olha, Carlos, esse domingo ele foi marcado por tranquilidade, mas no trânsito as pessoas aproveitaram essa tranquilidade para correr e causaram vários acidentes, não é isso? Isso, inclusive acidentes com vítimas fatais, né? Isso aconteceu já pela manhã, as primeiras horas de domingo. E quem traz as informações a respeito de um domingo de eleição marcado por acidentes de trânsito em Manaus é Bruno Elander. Pelo menos 10 acidentes de trânsito foram registrados só na manhã deste domingo em Manaus durante a realização da eleição suplementar para governador do Amazonas. O mais grave deles matou o motociclista Olisvaldo Nascimento Conceição, de 47 anos. Segundo testemunhas, o motociclista perdeu o controle da moto modelo Honor 600, bateu no meio-fio e caiu na pista, antes de ser atropelado por um ônibus articulado da linha 448, Cidade de Deus Centro, na Avenida Torquato Tapajós, no sentido bairro, nas proximidades do Clube Municipal, na faixa azul, por volta de 6 horas da manhã. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a vítima estava sem capacete. Em outra colisão, entre um carro e um ônibus da linha 610 Petrópolis, na esquina das ruas Borba e Japurá, na Cachoeirinha, 2 pessoas ficaram feridas, segundo o capitão Márcio Lima, do Corpo de Bombeiros. O que aconteceu aqui entre a rua Borba e a rua Japurá
é que um veículo da marca Palio, conduzido por uma senhora que, segundo informações aqui do Detran, era deficiente fonoaudióloga, foi fazer o cruzamento e não olhou para o lado e não viu que estava avançando um ônibus da linha 610 Petrópolis e foi conduzido lateralmente. Duas vítimas se machucaram que estavam no veículo, todas foram atendidas rapidamente, 3 viaturas do Corpo de Bombeiros, inclusive uma ambulância de resgate. O atendimento foi feito em 8 minutos. O motorista do ônibus, Cabral Cortez, informa o que aconteceu. Quando eu vim de lá, ela atravessou direto, como se fosse numa principal. Quando ela passou direto, que eu vim de lá, eu vi ela, aí eu botei de lado e eu tinha como escapar que não ia bater, que já tava palmo dentro, só que eu não bati no meio. Eu tirei de lado, independentemente se você vem devagar ou não, porque um carro desse é pesado. Hoje é domingo, acho que era uma pessoa que não via ninguém e ela cruzou. Outro acidente envolvendo ônibus e motocicleta foi na Avenida Altasmirim, com danos materiais. Uma colisão entre um veículo de passeio e uma motocicleta também foi registrado na Avenida Carlota Joaquina, próximo à rotatória do Eldorado. Houve danos materiais e ferimentos leves ao motociclista. Já no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Belo Horizonte, na Compensa, um ônibus e um carro colidiram. Em outro ponto da Avenida Brasil, no cruzamento com a Avenida Cirilo Neves, 2 carros colidiram. Em ambos os casos, os danos foram materiais, assim como em uma colisão entre 2 veículos na rotatória do Coroado. O diretor de Controle e Gestão do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, Manaus Trans, Antônio Costa Neto, disse que, apesar dos acidentes, o trânsito foi tranquilo na capital, principalmente nos maiores colégios eleitorais. Trânsito bastante tranquilo, a gente de trânsito nesses principais colégios. Informamos aí 10 acidentes de trânsito que ocorreram, um com vítima fatal logo no início da manhã na Avenida Torquato Tapajós. Ao todo, 300 agentes do Manaus Trans orientaram e fiscalizaram o trânsito na capital neste domingo. Brunelander, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. 5h52, trânsito tranquilo no segundo turno das eleições no domingo, mas não tivemos aí um segundo turno de eleições tão tranquilo assim. Inclusive teve até um ex-prefeito que acabou sendo detido cometendo crime eleitoral. Isso aconteceu no município de Novo Aripuanã. O 73º DIP registrou essa ocorrência. A delegada fez os procedimentos então com o ex-prefeito Raimundo Robson de Sá. Ele que foi prefeito no mandato entre 2012 e 2016. Por volta aí das 2:30 da tarde, ele foi detido porque estava transportando eleitores do Porto para sessões no veículo dele. Com ele, e aí ele teve o veículo apreendido, ele foi detido, com ele foi encontrado então material de campanha e aí ele vai responder na justiça por conta deste crime eleitorais. Tivemos também aí o trabalho da polícia que começou já na madrugada. A gente sabe que existe a lei seca, a lei não permite o consumo e também a venda de bebida alcoólica no dia do pleito. 318 bares foram fiscalizados, isso desde as 2h da madrugada. Foram 94 na Zona Norte, 75 na Zona Leste, 63 na Zona Sul, 47 na Centro-Oeste, 21 na Centro-Sul e 18 na Zona Oeste de Manaus. Falando a respeito ainda de ocorrências também no interior, Ítalo, em Presidente Figueiredo teve ocorrência de requisições de combustíveis sem prisão. E aí a polícia estava apurando, teve em Itapiranga e Maranhão também desobediência, esse problema da embriaguez que falamos e, portanto, acabou tendo esse probleminha com relação à venda já nas primeiras horas do trabalho integrado entre a polícia, entre o TRE, entre órgãos de fiscalização e segurança. O dono de um bar se alterou e acabou sendo detido, teve que assinar um termo de circunstanciado de ocorrência, porque não entendeu muito bem o porquê estariam fechando o bar dele, se alterou com os policiais e acabou detido, Ítalo. Olha, eu estive votando em Taquatiara nesse segundo turno
E falando sobre a estrada, sobre as impressões lá no município de Itacoatiara. Lá que teve, inclusive, briga entre integrantes de coligações em Itacoatiara. Eu não peguei esse momento aí da briga, até porque eu tive que voltar cedo para vir correndo aqui para a Rádio Rio Mar, que trabalhar no horário da tarde, mas pela manhã tudo correu na maior tranquilidade, no horário em que pelo menos eu estive lá. Os militares estavam nas ruas de Itacoatiara. Eu fui a terceira pessoa a votar no meu colégio, então tudo correndo totalmente tranquilo, como foi no primeiro turno. E a estrada na vinda até Manaus, a estrada também estava bastante limpa, né? Parecia um tapete, sem buracos, por incrível que pareça, né? Geralmente a M010 é bastante esburacada, mas ela estava sem buracos. A maior parte dela estava sem buracos. E chegando até Manaus, eu percebi que muitas pessoas estavam saindo aqui da capital, indo para Balneários, aproveitou para votar cedo, para votar mais rápido e saía com a família para esses locais, para Balneários ou então para Banhos, aproveitando o dia que estava muito quente ontem, né? Então as pessoas votavam e se deslocavam então para essas áreas. E também, Ítalo, refrescar. Como faz parte também, como disse o desembargador Iedo Simões, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do TRE do Amazonas, ele trata as eleições como a festa da democracia. Nada melhor também, então, do que nesse dia de festa da democracia, as famílias também puderem aí se confraternizarem e aproveitar para se refrescar nesse calor. A gente percebia, foi suspenso, né, o transporte público para essas pessoas, com relação à gratuidade, na verdade, do transporte público para a população, mas a gente percebeu que realmente as pessoas deixaram aí de votar, porque o número de abstenções foi bastante grande, como o Carlos já falou, e os ônibus que circulavam aqui na capital, a maioria estavam vazios. Talvez por essa falta de gratuidade no transporte coletivo. Mas agora a gente vai com informações com Yolanda Mendes. Yolanda. Ítalo, ainda falando sobre o pleito de ontem, um homem que foi identificado como Maicon André da Silva Anselmo registrou um boletim de ocorrência na manhã do último domingo, afirmando que o motorista de um veículo com um adesivo de um candidato teria efetuado o disparo de bala de borracha contra o para-brisa do seu carro. Essa situação aconteceu lá no município de Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros distante, a 107 quilômetros de Manaus. O delegado de Presidente Figueiredo, Valdinei Silva, informou que esse fato aconteceu por volta das 8 horas da manhã. O Maicon informou que o homem dirigindo um carro modelo Gol de cor branco efetuou esse disparo contra o seu carro, um veículo S10, e a vítima conta que o condutor do Gol fugiu do local e foi encontrado na residência de um vereador da cidade, lá do município de Presidente Figueiredo. Inclusive, esse rapaz, o Maicon, também informou que esse homem que teria atingido seu carro com essa bala de borracha teria se negado a dizer quem estava dirigindo e quem fez os disparos, se foi ele ou se foi outra pessoa que estava nesse outro veículo. Então, todos esses envolvidos foram ouvidos na delegacia do município e foi registrado também um boletim de ocorrência. Ítalo e Carlos. Vamos agora fazer esse ping-pong, esse bate-bola de Yolanda. Vamos ao Careiro Castanho conversar com a Anderleia Oliveira. Anderleia, como é que foi? Então, esse dia de pleito aí no município, tiveram ocorrências? Foi tranquilo? Bom dia, Anderleia. Bom dia, foi bastante tranquilo, sem ocorrências. No final da noite houve uma tentativa de assalto aqui em um hotel, Carlos, mas já fora do pleito eleitoral. Menores com arma caseira tentaram realizar aqui um assalto em um hotel, mas quanto às eleições foi tudo realmente muito calmo, muito tranquilo, a apuração, o clima na cidade, enfim. Mas aqui no Careiro, como em todo o estado do Amazonas, o eleitor mandou realmente seu recado de um total de 20.068 eleitores aptos a votar. Carlos e Ítalo, olha, foram 12.300
2.583 eleitores, né? Ou seja, o número de votos brancos, nulos, e as abstenções dessa eleição ultrapassaram o número de votos do primeiro colocado, Amazonino Mendes, aqui no Careiro. Foram 8.378 eleitores que colocaram os seus votos na urna como branco, nulos ou deixaram de comparecer, né? Um índice bastante alto. A diferença aqui no Careiro do primeiro colocado para o segundo foi 60,7% para o primeiro e 31,46% para o segundo colocado. Então são dados aqui do município que é preciso realmente que as eleições, né, que os candidatos, que toda a sociedade faça uma reflexão sobre os números dessa eleição suplementar no estado do Amazonas. Voltando com vocês, Anderleia Oliveira, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Obrigado pelas informações, Anderleia. Então, aí Anderleia trazendo informações muito importantes em Careiro. Então, o pessoal, o povo de Careiro acompanhou então o pensamento do restante do estado, porque também foi assim no estado. Grande parte dos votos aí de abstenções, nulos e brancos superaram também a votação do eleito governador Amazonino Mendes lá em Careiro. A Anderleia já destacou que também essa votação também acompanhou a média do estado, Ítalo. Polícia. 6h07, retornamos com o Primeira Hora e agora falando a respeito das ocorrências policiais, só trazendo aqui, fazendo uma ressalva, trazendo uma informação, o coronel da Polícia Militar Davi Brandão ontem, ele estava presente no centro de divulgação do TRE e aí falou, a partir das 6 horas, ele destacou algo muito importante para a cidade de Manaus e que deu uma respirada com relação à violência, pelo menos neste domingo. Até às 6 horas da tarde não havia ocorrência de homicídios na capital do Amazonas, algo que não está acontecendo normalmente, porque diariamente se noticia homicídios. A Yolanda Mendes já tem informações a respeito de ocorrências deste tipo, onde pessoas acabam perdendo a vida. E Yolanda, o motorista foi encontrado morto. Como é que foi essa situação? Onde foi isso, Yolanda? Bom dia. Carlos, isso aconteceu nesse fim de semana num pagode lá no bairro Aleixo. O motorista Fábio Oliveira da Silva, de 27 anos, ele foi assassinado enquanto estava em um pagode que está localizado ali na rua Eduarda Gentil, no Aleixo, na zona centro-sul de Manaus. O crime aconteceu por volta das 4 horas da manhã do último sábado. De acordo com informações de testemunhas que estavam ali no pagode, o Fábio estava em pé quando o homem se aproximou e deu um tiro na cabeça. O motorista chegou a ser levado para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, mas não resistiu e acabou morrendo no sábado pela manhã. Os familiares do Fábio informaram que ele não tinha nenhum desentendimento e também não era envolvido com algo ilícito ou qualquer coisa que possa ter motivado esse crime. Então a família realmente está passando por essa perda muito grande, até porque não se sabe quem foi esse homem que matou esse rapaz durante esse fim de semana. O autor do crime ainda não foi identificado e a delegacia especializada em homicídios e sequestros já está investigando um caso. Uma outra situação que aconteceu também foi um homem até o momento não identificado, com idade entre 20 e 25 anos, que foi encontrado morto, enrolado em um saco de fibra com fitas adesivas. Isso aconteceu na noite do último sábado, por volta das 8 horas da noite, no beco Branco e Silva, na rua Gabriel Gonçalves, também no Aleixo. De acordo com o laudo do IML, essa pessoa teria sido morta aí por estrangulamento. Então o corpo desse homem ainda não identificado foi encontrado por um idoso que passou pelo local. Ele estava em um local abandonado, em um terreno abandonado, sentiu aquele forte cheiro, aquele forte odor e acionou a polícia. Esse caso também está sendo investigado
pela Delegacia de Homicídios. Agora nós tivemos vítima de arma de fogo também, que deu entrada no Instituto Médico Legal, o Jean Cevalho de Lima, de 30 anos. Esse crime aconteceu lá no bairro Compensa. 2 acidentes de trânsito, um já foi inclusive relatado na matéria do Bruno, acidente envolvendo aquele motociclista, que aconteceu ontem, né, lá na Torquato Tapajós, logo cedo, o Olisvaldo Nascimento Conceição. Agora nós tivemos um segundo acidente de trânsito aqui na Avenida Timbiras, também na Cidade Nova. A senhora Auristela de Abreu Lima acabou sendo atropelada. Vítima de arma de fogo, o Israel Quirino Araújo, de 52 anos. Esse crime aconteceu lá na Rua 15, no bairro São José 2. E por último, deu entrada no IML, vítima de arma de fogo, um rapaz de 20 anos, o Lucas de Nascimento Azevedo. Esse crime aconteceu lá no bairro Tancredo Neves. Ítalo e Carlos. Bem, falando ainda, dando continuidade às informações de polícia, José Onilson Félix de Abreu, de 22 anos, foi encontrado morto dentro de uma cela do Centro de Detenção Provisória Masculino 2, localizado no quilômetro 8 da BR-174. O detento foi flagrado abusando sexualmente de uma menina de 8 anos, filha de um preso da unidade, no dia 28 de julho, que inclusive nós noticiamos aqui. Na ocasião, José foi encaminhado à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente para os procedimentos de flagrante e foi indiciado pelo crime de estupro. A causa da morte será confirmada através de um laudo do Instituto Médico Legal. E além do IML, foram acionados também os policiais militares do 20º DIP e equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o SAMU. E também Douglas Santos da Silva foi morto com 7 tiros na casa dele. Ele morava no bairro Cidade de Deus. Segundo a Polícia Civil, 2 homens ainda não identificados atiraram contra a vítima. Douglas ainda foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos e acabou perdendo a vida. A família de Douglas informou para a polícia que ele não era usuário de drogas. O caso vai ser mais um dos investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Olha, Orleilson Magalhães de Assis, de 22 anos, foi preso no bairro de Petrópolis, na zona sul de Manaus. Ele é suspeito de tentar matar o tio dele, Edivan Alves Amaral, com golpes de tesoura. O suspeito foi preso na rua Tomás do Amaral, quando moradores tentavam então agredi-lo. De acordo com testemunhas, Orleilson tinha brigado com o tio na casa onde moravam. Durante a briga, o suspeito se armou com uma tesoura e atingiu então o pescoço do homem. Edivan foi socorrido e levado ao hospital e pronto-socorro Dr. Platão Araújo, onde segue hospitalizado. Ele foi encaminhado para o 1º DIP e deve responder por homicídio tentado. Jornal Primeira Hora. Olha, produtos que aliviam as altas temperaturas em Manaus têm aumentado nas vendas no mês de agosto. Quem traz informações é a Vitória Lima. A venda de ventiladores cresceu 18% e o índice de vendas dos condicionadores de ar subiram 12% durante o mês, em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus. A média para este mês é de temperaturas acima de 33 graus Celsius. Por esse motivo, muita gente acaba optando por gastar um pouco mais, mas garantir o conforto em tempos de verão amazônico, como é o caso da industriária Silvânia Santos. Aqui nós tivemos que comprar mais um ar-condicionado, porque de tanto ficar ligado o dia todo, por causa do calor que é muito grande, aí o ar-condicionado deu problema, assim ficou meio devagar, tivemos que comprar outro novo, né, um ar-condicionado novo, e a gente passa o dia com os 3 ar-condicionados ligados, dos 2 quartos e da sala, ligado o dia todo, porque senão inclusive eu tô toda empolada, tô usando até um remédio para alergia, porque o calor me deixou toda empolada. O calor fez com que outros serviços também influenciassem no orçamento de Silvânia. A mais, eu gastei R$2.000 a mais do meu orçamento, entendeu? Porque teve a compra do ar-condicionado, né? E vem a instalação, que o pessoal cobra para tirar um, colocar o outro, né? A gente consumiu mais água, mais luz, né? Energia, né? Por conta que o ar fica ligado, por conta que a gente toma muito banho, aí tem que ligar
ligar a bomba, né? Essas coisas que gastam muito também com energia, porque tá ligando muito a bomba para encher a caixa, né? Na região, as altas temperaturas devem continuar até meados do mês de novembro. Enquanto isso, a saída é recorrer para as alternativas que aliviam o calor. Vitória Lima, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Ítalo, Olha, parece que não foi só o ouvinte que gastou R$2.000 com ar-condicionado. Parece que o Carlos também gastou esse valor para comprar um ar-condicionado, ajeitar o seu ar-condicionado, Carlos, é isso? A gente tem que comprar, né? Porque não dá mais. Em Manaus a gente vive uma realidade com relação ao calor que tá muito difícil. Não tem condições mais daquela história de pôr um ventiladorzinho na sua frente, não, viu? Você tem que ocupar os espaços da casa com ar-condicionado, porque ventilador não dá jeito mais com esse calorão que a gente vive diariamente em Manaus. Olha, que diga as pessoas também que ficaram ontem nas paradas de ônibus que são descobertas aqui na cidade de Manaus, algumas paradas que são descobertas, torrando literalmente no sol, ficando bronzeadas, sem querer ficarem bronzeadas ali nas paradas de ônibus. Infelizmente, na realidade aqui da cidade de Manaus. E imagine também, Ítalo, quem não tem ar-condicionado no seu carro, quem tem um carro com banco de couros, e aí fica muito complicado também dirigir nesse calorão. O manauara, que é acostumado com esse clima, tá sofrendo, tá reclamando, e aí a Vitória mostrou que tá tendo que gastar mais. Imagine essa personagem, essa senhora que teve que comprar um ar-condicionado, vai gastar mais com energia elétrica, né? Vai ter que agora pagar manutenção de um ar-condicionado split que precisa de 6 em 6 meses da manutenção, também da limpeza. Portanto, o orçamento começa a estourar um pouquinho. Mas também isso foi bom para o comércio, porque as vendas subiram com relação aí, tudo isso devido ao calorão que vivemos em Manaus. E Centro de Formação oferece oportunidades de capacitação a jovens no Careiro. Os detalhes com Anderlei Oliveira. Vamos ouvir. Oferecer um ambiente onde os jovens possam colocar suas ideias, expectativas e anseios e encontrar meios para torná-los possíveis é o objetivo do Centro Tupigá. O nome, apesar de parecer indígena, é em homenagem a 2 rios do Careiro. Quem explica a origem e como o projeto começou é o administrador Marcos Alexandre. Na verdade, quando realmente muitas pessoas ouvem falar o nome Tupigá, acham realmente que é um nome indígena. Na verdade, ele é uma junção de 2 rios do estado do Amazonas, que é o rio Tupana e o rio Igapuaçu. Então, o Tupi é do Tupana e o Igá é do Igapuaçu, que formam o Tupigá, que começaram também com o apoio da Casa do Rio, da Brasil Foundation, que é uma empresa internacional que hoje está nos patrocinando também. O centro dispõe de um espaço interativo que funciona ao lado do Hospital Deoclésio dos Santos, no Careiro. O local é denominado Centro do Saber, onde jovens se reúnem, compartilham ideias e participam de oficinas e cursos. Marcos detalha algumas das iniciativas realizadas no centro. As programações que nós temos hoje no Centro Tupigá, nós temos as aulas de computação com princípios básicos e nós temos também o Tupicine, para a população em geral que queira participar e quer levar o seu filho a um lugar diferente, é uma nova opção de lazer. Nós temos também as aulas preparatórias do Enem. Inclusive, nós já queremos também lançar o convite para os jovens que queiram se inscrever para participar. E nós temos também agora o grupo de dança, estamos formando o grupo de dança. De 6 a 10 de setembro, acontecerá uma oficina de grafite e estêncil com o pintor e artista visual Alexandre Rips. Os jovens interessados em participar já podem fazer sua inscrição no centro. Estão disponíveis para esta atividade 20 vagas. Anderlei Oliveira, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Jornal Primeira Hora. E Ítalo, todo dia quando eu venho trabalhar para cá, a gente precisa chegar bem antes aqui das 5 da manhã e já é comum eu ver aí por volta desse horário, um pouco antes, depois das 4 horas, é comum eu ver aqui na 24 de maio, na Defensoria, muita gente esperando aí para pegar uma ficha e ter o seu atendimento, né? Ter o defensor público para resolver a sua causa. A Samara Souza vai trazer informações a respeito disso. A Defensoria Pública inicia a implantação de novo modelo de atendimento que
e pretende zerar filas em suas unidades. Vamos ouvir. A partir desta segunda-feira, a população vai poder agendar por telefone, via Disque 129, o atendimento na unidade descentralizada da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, do Pronto Atendimento ao Cidadão, o PAC do bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. O local que atende as questões da área de família para quem mora nessa região da cidade foi escolhido para ser o projeto piloto do novo modelo de atendimento, que visa eliminar as filas em todas as unidades da instituição. De acordo com o Defensor Público Geral do Amazonas, Rafael Barbosa, a meta é aproximar cada vez mais a população da justiça por meio da Defensoria Pública. Nós tivemos um número grande de defensores que foram para o interior, então nós conseguimos fazer o acompanhamento no interior e na capital de forma precária. Com a promoção desses defensores para a capital, hoje na capital nós atendemos em todas as áreas. A expectativa da Defensoria é de que em até 90 dias seja avaliada a ampliação do serviço para outros PACs. Inicialmente serão agendados 25 atendimentos por dia, de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã às 2 horas da tarde. As sextas-feiras serão reservadas para as audiências de conciliação e retornos. As pessoas que procurarem a unidade do PAC Alvorada nesta segunda-feira serão orientadas a ligar para o Disque 129 para fazer o agendamento, e os primeiros atendimentos serão marcados para o próximo dia 4 de setembro. Samara Souza, Rádio Rio Mar. Jornalismo total. E começa na próxima quinta-feira, dia 31, o encontro de nutrição da Secretaria Municipal de Saúde, a Ciência. O evento vai ser realizado no auditório Dr. Deodato de Miranda Leão, na sede da Secretaria, a partir das 2 horas da tarde. A ação faz parte da programação do Dia do Nutricionista, comemorado na mesma data. No encontro vão ser apresentados os dados preliminares da pesquisa Impacto Nutricional das Crianças que estão participando da estratégia NutriSUS na cidade de Manaus. A coordenadora das ações de saúde nutricional, Tânia Batista, explicou quais são as pessoas que fazem parte do grupo de vulneráveis. Quando a gente fala da população mais vulnerável, nós estamos falando tanto do ciclo de vida, que são as crianças, os gestantes, as mulheres que estão amamentando, e também da questão social. Então são aquelas pessoas, aquelas famílias que fazem parte dos programas sociais, como Bolsa Família, Programa de Nutrição Infantil Leite do Meu Filho. Então esse grupo, principalmente, tem sido monitorado de perto pela equipe de saúde. E a questão da vulnerabilidade social também expõe essas pessoas ao acesso mesmo a uma alimentação saudável, aos nutrientes que são necessários nessa fase da vida. Então nós temos vários trabalhos, vários dados que estão sendo coletados ao longo dos anos, que nós gostaríamos de apresentar ao público, apresentar também aos profissionais de saúde, porque esses dados servem para a tomada de decisão, para os gestores também. 6h24, já está aqui conosco a Samara Souza. A Samara logo mais vai apresentar o Rio Mar em Notícias, 2 horas de muita informação e principalmente uma cobertura completa, todas as informações a respeito da eleição que aconteceu e que finalmente, né, Samara, foi escolhido o governador depois de tanto imbróglio jurídico, tanta coisa que aconteceu nesses meses aí das eleições. Bom dia, Samara. Bom dia, Carlos. Bom dia, Ítalo. Tá bonito com a nova blusa da Rádio Rio. Se você pudesse me ver, ouvinte. Nossa. Hoje eu vim mais bonito que o habitual. Tá lindo, gente. Bom dia, Rafa, na mesa de áudio. Rafael, que está na mesa de áudio. Bom dia para você que acompanha a nossa programação em qualquer ponto da capital e nesse imenso interior amazonense pela 103,5. Realmente, Carlos, enfim, saiu aí o resultado. Mais do que esperado, não adiantaram os votos nulos, não adiantaram as ausências, porque o que importa mesmo são os votos válidos. Então, Amazonino Mendes se elegeu pela 4ª vez governador do estado do Amazonas, e você vai conferir no Rio Mar e Notícias todos os detalhes desse segundo turno que aconteceu ontem, domingo, de muito sol na eleição suplementar para governo do estado do Amazonas. Você vai conferir que às 6 horas da manhã de domingo, os eleitores já faziam fila para votar nas eleições suplementares. A gente tem matéria completa com a Yolanda Mendes. Portanto, a gente vai falar um pouco mais dessas eleições no Rio Mar e Notícias. Fique ligado. Vamos ter também entrevista com a doutora Patrícia Bandeira, que é dermatologista. O assunto é o verão amazônico, que está a todo vapor
E a exposição por tempo prolongado e de forma exagerada ao sol é prejudicial à saúde, principalmente quando não há nenhum tipo de proteção contra os raios ultravioletas. Quer saber como você pode se proteger um pouco mais do sol e as doenças que são causadas por ele? Então se ligue no Rio Mar e Notícias. Temos também denúncia no programa. Um padre está denunciando a Polícia Militar por queimar casas de 2 famílias ribeirinhas no município de Tefé em suposta reintegração de posse. Tem matéria completa do Bruno Elander e você vai conferir tudo isso e muito mais no Rio Mar e Notícias, primeira edição, às 7 da manhã pela sua rádio Rio Mar FM 103,5. Bom dia. Bom dia, obrigado, Samaria. Essa matéria que vocês vão dar a respeito dos cuidados com a exposição no sol, até o carro hoje precisa ter cuidado, que se ficar exposto muito tempo a pintura até estraga. Tadinho do meu, vai ficar. Imagine a pele, hein, Samara? Então não perca, viu? Agora vamos falar de esporte, referência mundial e um dos atletas mais vitoriosos do futevôlei, o amazonense Davi Perrone, vai representar a terrinha Baré e o Brasil na segunda etapa mundial de futevôlei, que acontece nos dias 5 e 6 de setembro em Nice, na França. O jogador embarca hoje para a missão ao lado do técnico amazonense Rogério Melo. A competição reúne 2 duplas de vários países em confrontos eliminatórios e repescagem. Perrone fará dupla com o catarinense Juninho e se juntará aos companheiros Ovelha e Iltinho. O técnico do atleta do Amazonas, Rogério Melo, destaca a ótima participação dos brasileiros no Mundial, principalmente do seu atleta. O quarteto brasileiro embarca nesta segunda-feira para uma semana de adaptação. Antes do Mundial, as duplas nacionais participam de um monitoramento na Itália que vai servir como preparação antes do principal evento. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. Jornal Primeira